Pessoas que ousam lutar, buscar a comunicação popular. Esse coletivo de organização, que são muitas pessoas, é um coletivo bastante autogestionário, voluntário, que está trabalhando há pelo menos 8 meses na elaboração e na preparação deste terceiro curso. Muito bebendo também das experiências dos 2 anteriores. A amplitude desse curso foi além do que a gente imaginava. Cerca de 300 pessoas se inscreveram para esse curso. Ele tem uma dimensão que vai além do Paraná, tem gente aqui da Bahia, tem gente de São Paulo, tem gente de Santa Catarina, tem gente do campo, da cidade, da população em situação de rua, das mulheres, da juventude. Então ele foi além, ele espraiou as nossas expectativas. Está sendo uma experiência muito interessante e desafiadora de fazer com os próprios proponentes, fazer com as pessoas esse formato, aprimorá-lo, debater temáticas que venham dessas organizações. Então, realmente, nós estamos muito felizes e acreditando que o caminho é por aí. A comunicação democratize. Tem que cantar. Ouvir a voz do povo na televisão. Tem que acabar com o monopólio da informação. Queria falar sobre a importância, em primeiro lugar, sobre a importância da realização do curso de comunicação popular. Quer dizer, é um espaço para se debater essa comunicação popular, para troca de experiências, essa experiência da construção da comunicação popular, para fazer o contraponto dessa grande mídia que nem sempre fala, mostra a verdade sobre principalmente os movimentos sociais, movimentos sindicais e assim por diante. A comunicação popular é a nossa meta, porque através da comunicação é que nós estamos saindo da invisibilidade. Quando nós começamos a nos comunicar e a nos infiltrar dentro das redes sociais e também dentro dos mecanismos do próprio sistema de governo, nós começamos a comunicar a nossa voz, nós começamos a modificar a nossa história, nós começamos a nos infiltrar como uma teia de aranha, criando toda uma rede que possa dar continuidade ao que está descrito na Constituição. O direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à moradia, o direito à saúde, que é todo direito bonitinho que está escrito lá, mas que na prática no es cumplido porra nenhuma. Bueno, el hecho de que se abran espacios para debatir el problema y para buscar intercambiar ideas, criterios y que sirva de formación ya es un gran resultado. Muchas veces nos quedamos solo en los debates personales o en los debates hacia el interior de una organización, o cuando necesitamos mucho de la comunicación para movilizar o para hacer denuncias, nos damos cuenta que hace falta la comunicación. Pero a veces no nos damos un debate sobre la comunicación. Y a veces incluso nuestros dirigentes políticos no se dan el debate de la comunicación. Por tanto, que existan espacios como este curso que se está dando ahora en Paraná es de muchísima importancia. En primer lugar, porque genera el debate. Si después tú logras pasar del debate a la acción, entonces es mucho mejor todavía. Y si después de la acción hay seguimiento y hay articulación de los procesos que generen cursos como este, entonces estaríamos dando una batalla real, ¿no? Estaríamos avanzando de la teoría a una práctica concreta, transformadora, liberadora, que es en esencia lo que nos hace falta. Espaços abertos como esse do terceiro curso de comunicação popular, né, Vitor Gianotti, no Paraná, é muito importante porque você, né, tem um espaço para apresentar um determinado projeto, fazer projeção de fotos e comentários sobre essas fotos. Mas eu acredito que o movimento social, o movimento popular, né, os sindicatos precisam entender um pouco melhor qual que é o papel da fotografia no seu meio. Nós não podemos ver um fotógrafo ou repórter fotográfico
apenas como um apertador de botões. Ali atrás daquela câmera tem uma pessoa que tem seus diversos sentimentos, tem suas diversas ideias, tem a sua ideologia e nós temos que aprofundar isso, né? Eu agora vou cantar para todas as moças. Eu agora vou bater para todas as moças. Eu agora vou dançar para todas as moças. Para todas elas. Já que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Sou Joca Madruga, sou repórter fotográfico, sou diretor de imagem do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e editor do site Terra Sem Mares. A fotografia ela tem uma importância muito grande para os movimentos sociais, pois ela permite que os seus atos, as suas pautas, as suas reivindicações sejam externadas para toda a sociedade. E a fotografia ela tem que ser pensada, ela tem que ser elaborada para não ser apenas um mero momento de um clique, mas de ela ser composta, ela ter uma composição política para apresentar e denunciar aquilo que a grande mídia às vezes não mostra e deixa a desejar na informação. E a fotografia ela tem esse papel importante de revelar a luta das pessoas, daqueles que não têm voz, principalmente daqueles que não têm voz. No meu projeto específico, que se chama Águas para a Vida, é um exemplo onde eu busco dar voz e mostrar a cara daqueles que são atingidos por usinas hidrelétricas na região amazônica. Esta é apenas uma pequena contribuição da fotografia e nós precisamos fazer muito mais, né? Existem muitas reportagens, muitas pautas que os fotógrafos têm que começar a pensar, os fotógrafos têm que começar a sair do seu mundo e ir em busca dessas pautas para mostrar que uma outra sociedade é possível. Eu sou o Celito de Souza, sou repórter popular, sou comunicador também popular, né? Lá no assentamento 8 de abril, que fica na região de Ivaiporã, Jardim Alegre, ali no município de Jardim Alegre, 555 famílias, na qual eu represento o setor de comunicação e cultura de lá. E estou participando aqui do curso, né? Aqui o terceiro curso aqui do sindicato. E para mim foi uma experiência que ainda faltava no meu currículo, né? Para apresentar aos companheiros, a experiência trocada de companheiros de outros lugares, de outras regiões, que trouxe um conteúdo muito rico em mídia e comunicação, na qual a gente deseja, né, que as comunicações populares também consigam botar um contraponto com a mídia burguesa, né, mostrando aí o nosso lado da comunicação verdadeira, real, e que muitas vezes a gente não consegue chegar aí no espaço das nossas telejornais,
na nosso meio de comunicações, num contexto de todos. E Zelito, qual que é a importância de formação para pessoas que fazem comunicação popular dentro de uma proposta crítica, né, no contexto de reforma agrária? O contexto da reforma agrária, a importância do comunicador popular é levar aquilo que muitas vezes a mídia distorce. A mídia burguesa que está aí, a gente sabe que é os menos favorecidos, os mais pobres, o negro, os indígenas, também o homossexualismo, o direito da mulher, muitas vezes é visado de uma forma negativa. Então, a participação da gente é para ter um contraponto, combater essa real mentira da mídia burguesa, para que com que a gente consiga aí botar a real causa da sociedade, né? Muitas vezes em números, muitas vezes em causas, a mídia burguesa distorce, e a gente está aqui para combater essa distorção e dizer que não é bem assim. O Brasil, às vezes, precisa de ter um apoio mais nas culturas do nosso povo, uma cultura do nosso meio de comunicação popular, para mostrar o lado verdadeiro da moeda, né? O lado verdadeiro das condições que o nosso Brasil se encontra, que índio sim é gente, tem que ser respeitado, a mulher não é parte fraca como o homem, precisa do emprego que nem o homem, precisa ser respeitada que nem o homem, e assim por diante. Meu nome é Faisal Mohamed Ismael, faço parte como articulador do Movimento Nacional de População de Rua, aqui no Paraná, em Curitiba. Como é que se vê o cara que está em situação de rua? Como que você observa isso? Como é que você enxerga aquele cidadão que está deitado ali enquanto você está na horizontal e ele na vertical? Né? Na verdade, você se desvia porque você é criado a ter preconceito de tudo aquilo que não se adequa a seu status quo. E com isso você discrimina até por uma questão de formação cultural. Sendo que aqui no Brasil, e esse fenômeno não é só aquele, é mundial, existem milhares, hoje aproximadamente 100 mil pessoas nas ruas. E é uma massa heterogênea, porque nós somos de tudo, desde aquele que não tem cultura nenhuma, até o doutor que se largou de tudo, passando por várias patologias, problemas sociais, problemas educacionais, desvios de conduta, interrelacionamentos que não deram certo e uma série de outras mazelas sociais que são oriundas de um capitalismo desgraçado que faz com que a pessoa se torne refém e fique subjugada a essa casta dominante que hoje domina essa porcaria toda aí. Bueno, mi nombre es Alcides García Carrasana, soy cubano, vengo del Centro Memorial Martin Luther King, de la red de educadoras y educadores populares del Martin Luther King de Cuba, y coordino el Frente de Comunicación de la Secretaría de la Articulación Continental de los Movimientos Sociales al ALBA. Bueno, cuando en la Cumbre de las Américas se lanza la idea de propagar el ALCA, el Tratado de Libre Comercio para las Américas en toda Latinoamérica, ¿no? Que evidentemente tenía un propósito de recolonización desde el punto de vista económico de América Latina, afianzar ese dominio del imperialismo sobre América Latina, comienzan a sucederse el respaldo que tenían por parte de los gobiernos de América Latina, comienza a manifestarse un fuerte movimiento social, un fuerte movimiento popular, indígena, sindical, en contra de esas políticas neoliberales. Y así entonces empiezan a unirse organizaciones de todos los países y empieza una lucha en contra del ALCA, en contra del Tratado de Libre Comercio que tuvo en países como Venezuela, como Cuba, como Brasil, como Argentina, Bolivia. Tuvieron, digamos, una fuerte presencia, tanto por la parte de los gobiernos como por la parte de los movimientos sociales y populares. Esto conllevó todo este levantamiento a que en el año 2005 se acabara con el ALCA, se decretó el 5 de noviembre del 2005 como la muerte del ALCA como política de Estados Unidos para con América Latina. Pero ya había quedado un fuerte movimiento popular, ¿no? Y también una emergencia de gobiernos más de izquierda, gobiernos progresistas en América Latina. Y es la unión entre los gobiernos
de básicamente Cuba, Venezuela y Brasil, que lanzan un mecanismo de integración continental conocido como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, que fue impulsada básicamente por Chávez, por la Revolución Bolivariana. Y esto era un mecanismo de integración de los gobiernos para las mejores reparticiones económicas, buscar políticas sociales, temas energéticos a partir de las reservas de petróleo, muchos temas sociales, políticos y culturales que impulsa este mecanismo de integración, de articulación de América Latina. Aparejado a esto y aprovechando todo el fuerte movimiento popular que se había levantado en América Latina en contra del ALCA, Chávez convoca a una representación de estos movimientos populares en América Latina y comienza a gestarse lo que sería una especie de necesidad de unión continental. Es cuando se promulga la Carta de Belén, que es una especie de basamento político de esta necesidad de articulación, bajo qué principios, qué cosas defendemos, el anticapitalismo, el antiimperialismo, la defensa de la naturaleza y la madre tierra, la construcción del socialismo como una vía de defensa o de enfrentamiento al capitalismo. De esta unión se logra concretar una primera asamblea de movimientos sociales y populares y se crea esta articulación que se llama ALBA Movimiento, es decir, la articulación continental de los movimientos sociales al ALBA. Evidentemente hay muchas organizaciones y para poder operativizar todo esto se crea una secretaría que tiene su sede en Sao Paulo, una secretaría que desde su fundación viene siendo coordinada más directamente por países como Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia y Cuba. Y también entonces estos países aportan personas para el funcionamiento de esta Secretaría Operativa que se encarga de traducir las políticas que se acuerdan a nivel continental en temas más estratégicos operativos. Digamos, en la parte política se acuerda una plataforma, líneas de acciones, actividades, acciones a seguir y esta Secretaría entonces se encarga de operativizar, de llevar de forma más práctica la concreción de esa política que se ha trazado. Entonces, esta Secretaría tiene la misión también de articular, de proponer acciones también concretas y por supuesto impulsar las luchas y las reivindicaciones de lucha de los distintos organizaciones que están a lo largo de todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, Mesoamérica y el Caribe. Por que nós queremos fotografia no movimento social? Apenas para colocar num boletim, colocar num painel, né? Por que a fotografia? E eu acredito que a fotografia tem um papel importantíssimo, que não é só esse de ficar nos boletins, mas de informar. E nem toda foto, e isso parece que é só estranho, mas nem toda foto que a gente vê nos boletins sindicais, dos movimentos sociais, informa. Então nós precisamos ter capacitação para aqueles que querem trilhar no caminho da fotografia. Nós precisamos ter cursos específicos, né, desde técnicas básicas até a questão de ética, a questão do pensar a fotografia, de composição. Então nós precisamos ter um avanço dentro do movimento social e dar uma qualidade, dar uma qualificada ainda mais nas pessoas que querem trabalhar com fotografia. E nós temos um problema muito grave dentro disso tudo, que é as pessoas que acham que porque tem uma câmera na mão, uma câmera um pouco melhor ou um pouco mais robusta, já acha que é fotógrafo. E não é. Ser fotógrafo você tem que ler, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que investir em conhecimento para você poder fazer uma boa foto que passe uma informação para o leitor. E o leitor, ele não quer qualquer coisa. Quando eu vejo, particularmente, quando eu vejo em algum jornal de esquerda uma foto mal feita, feita com celular, feito escuro, eu acredito que a direita está dando pulos de alegria, porque não está informando, não está passando informação. Por mais que seja uma foto de um diretor posada, tem que ter uma qualidade, tem que ter um investimento
para que essa imagem ela possa mostrar para aquele público-alvo daquele jornal, daquele boletim, daquele site, que possa mostrar de fato a informação que ele quer passar. E isso vai muito além, né? E hoje a gente vê nós temos muitos bons fotógrafos começando em início de carreira, mas nós não podemos deixar também os nossos fotógrafos, aqueles que nos ensinaram, que nos passaram todo o seu conhecimento, esses não podemos deixá-los isolados. Então eu acredito que é possível nós criarmos uma rede, criarmos enfim, né, uma forma de juntar essa galera, de trazer esse povo, tanto os novos que estão começando, como aqueles que ainda doaram o seu tempo de trabalho para o movimento social no passado, mas que ainda tem disponibilidade de doar muito mais. E essa fotografia a gente não pode ser simplesmente um fotograma apenas registrado. Ele tem que ser um fotograma registrado com qualidade, com um teor, né, com um conteúdo que o trabalhador possa entender aquela foto. Porque fotografia é escrever com a luz, né? Foto, luz, grafia é escrever. Então o fotógrafo ele escreve com a luz. E o leitor tem que ler essa foto da forma mais mais entendível, né? Que ele possa entender o mais fácil possível, né? A olhar as imagens y conseguir captar a esencia do que ele quer pasar. Bueno, mira, es algo paradójico, ¿no? Contradictorio. Precisamente es América Latina quien produce la separación de la comunicación capitalista de la comunicación liberadora. Desde los propios teóricos de la comunicación, es aquí donde se empieza a hablar de políticas nacionales de comunicación, es en América Latina donde empieza a hablarse de comunicación liberadora, de alternativas de comunicación, de otros modelos de comunicación que no eran los que venían desde las escuelas capitalistas de Europa y Estados Unidos, fundamentalmente de Estados Unidos, que en una primera etapa del desarrollo de los medios de comunicación en América Latina, lo que se hacía era exportar la fórmula de comunicación que se hacía en Estados Unidos y en Europa. Esa primera etapa que se conoció como etapa de dependencia teórica, ¿no?, de esa práctica comunicativa capitalista, es lo que es en América Latina, no es ni en Estados Unidos, ni es en Europa, ni es en Asia, ni es en África, en donde los pensadores de la comunicación se rebelan, protestan y dicen, hace falta hacer otra comunicación. Es aquí en América Latina. Entonces es paradójico que siendo el continente donde surge la necesidad de un nuevo modelo comunicativo, digamos que nos cueste tanto ser coherentes con ese modelo comunicativo, que es el modelo de la horizontalidad, de la participación, del diálogo, de la comunicación más política, comunicación liberadora, comunicación social, en sentido general. Y digamos como que todavía la fuerza que tiene en todo el mundo la práctica de comunicación capitalista, que es la práctica hegemónica, como que nos cuesta mucho trabajo romperlo. Yo no diría que es la principal razón o la principal motivo, ¿no?, de muchos problemas que tenemos en la izquierda latinoamericana, pero sí estoy seguro que la comunicación es uno de los principales temas que deberían atenderse, debatirse y transformarse para poder lograr los propósitos de la izquierda latinoamericana. A ver, si hay incluso multiplicidad de organizaciones de partidos políticos progresistas de izquierda con muchísimos nombres, con muchísimas plataformas políticas, también hay entonces muchísimas organizaciones también que defienden y reivindican sus derechos. Pero es como que estamos separados, atomizados, y eso, lejos de fortalecer la lucha de la izquierda latinoamericana, más bien favorece lo que quiere el capitalismo, es que estemos así de divididos. ¿Cómo juntar, cómo articular a todos estos partidos o todas estas organizaciones que son progresistas y que buscan la construcción de una sociedad alternativa a la sociedad capitalista? No es solo a base de discurso, no es solo a base de arengas políticas, no es solo a base del planteamiento de una postura política. Esto precisa de mucha comunicación.
y precisa de comunicación a un nivel organizacional, de cómo se configura la organización, de cómo se gestiona la organización, pero también cómo estas organizaciones gestionan sus procesos de comunicación y sus medios de comunicación hacia el exterior de estas organizaciones. Entonces hay un primer desafío: cómo ser coherentes en un continente que generó el modelo de comunicación liberadora, cómo ser coherentes desde las prácticas de nuestras organizaciones con ese modelo de comunicación liberadora que es un modelo latinoamericano. Ahí hay un primer punto de debate, de discusión. El otro punto de debate y discusión es cómo nuestras organizaciones se apropian verdaderamente de una práctica comunicativa liberadora, horizontal, para construir sus procesos desde este modelo comunicativo. Es otro elemento de disputa. Después, cómo conformamos nuestros medios de comunicación para que sean coherentes con este modelo de comunicación liberadora. Y un último, y para mí el más importante, es cómo logramos articular a todas estas organizaciones y movimientos sociales y populares para tener un horizonte común, que el horizonte común evidentemente es la lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra el patriarcado, contra las prácticas que son nocivas a la naturaleza, y cómo construimos un modelo socialista, digamos, que es de momento el mejor que podemos conocer para no ponernos a experimentar con otro modelo. Ahora, ¿cómo nos articulamos para hacer esto? Una de las formas es comunicándonos mejor. Entonces, el papel de la comunicación dentro de todo este proceso de articulación que lleva ALBA Movimiento, pero también dentro del propio proceso político que lleva cada una de las organizaciones, es vital. Y para poder llevar una coherencia entre el modelo comunicativo, la planificación de comunicación y la práctica comunicativa en nuestro continente y en nuestras organizaciones progresistas de izquierda, en los sindicatos, en los movimientos indígenas, es preciso formarse mucho, es preciso capacitarse mucho, es preciso aprender de todos estos modelos comunicativos para no quedarnos solo en lo que dice el libro o en lo que dijo un pensador o un teórico de la comunicación, sino llevar esto a una práctica comunicativa concreta que sea la del día a día. Que tenemos problemas económicos para hacer la comunicación, es verdad. Por eso es que tenemos problemas para tener mejor acceso a la tecnología. Pero se trata de aprovechar lo poco que tenemos y unirlo para poder realmente hacer un frente común desde el punto de vista de la comunicación para enfrentar al capitalismo. No podemos estar atomizados. Reitero, eso es lo que quiere el capitalismo. Tenemos que unirnos y para unirnos tenemos que buscar todas las vías y entonces producir comunicación con nuestros sentidos, posicionar nuestra comunicación en todos los públicos que podamos. Incluso, yo decía en la presentación que si nos dan un espacio en los medios capitalistas tenemos que tener la suficiente preparación para aprovechar hasta los propios medios capitalistas y utilizarlos en función de nuestro discurso, en función de nuestras prácticas comunicativas. Es como utilizar todas las herramientas que tengamos en función de los propósitos comunes. Y el propósito común es la integración latinoamericana, son las luchas históricas de nuestros pueblos de América Latina y del continente todo. Y todo lo que podamos hacer desde el punto de vista comunicativo para apoyar esa lucha política, histórica, esas reivindicaciones históricas, yo pienso que es bueno, es muy buena práctica. A construção do eu parte do princípio que nós vivemos um coletivo. A partir do momento que eu pensar em mim enquanto ser vivente, eu estou dentro da minha razão objetiva. A partir do momento que eu, militante, pensar em mim como eu estou desconstruindo algo que pode gerar frutos e dividendos num contexto de suprir uma lacuna social que existe com relação à situação da rua. Então, essa desconstrução parte do princípio de que eu não existo, existe um grupo, existe um coletivo, e todas as decisões, e todas as atitudes, e todos os projetos são submetidos a uma equipe que a gente consulta junto com os nossos apoiadores, para aí termos mais ideias e levarmos isso adiante com consciência e que seja de maneira impactante para que ela chegue a causar o impacto e a voz dessa invisibilidade chega ao ouvido de quem de direito pode mudar essa situação aí.